Recuperação judicial em tempos de pandemia. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente da seara de recuperação judicial. Hoje eu quero conversar com você sobre dois temas que estão transitando aí, estão no campo de batalha dos profissionais que atuam na seara de recuperação judicial, do poder judiciário, mesmo que todos estejamos em quarentena. Então vamos lá, olha só, duas questões bem objetivas, talvez um pouco extensas, eu vou tentar resumi-las, mas eu acho que vale a pena prestar atenção, porque nestes tempos a gente precisa entender o espírito da recuperação judicial e em que sentido esse instrumento deve ser entendido, deve ser interpretado, deve ser enfrentado pelas decisões judiciais que estão sendo tomadas aí Brasil afora. Então, a primeira questão é a seguinte: em um contexto de pandemia como é este do Covid-19, em que todos estamos realmente preocupados e valorizando a vida, colocando em primeiro lugar a vida e também ocupados, também preocupados com a questão do trabalho, com a questão da atividade econômica, nesse cenário de estagnação econômica, em razão do isolamento social com uma medida sanitária importante, aí, por mais que se discuta outras alternativas, hoje é essa que está no ar, como é que fica o cumprimento do plano de recuperação judicial? Então imagine o seguinte, meu caro colega, você está diante de uma recuperação judicial em andamento, na qual o plano de recuperação já foi aprovado e as parcelas relativas aos meses de abril e maio devem ser regularmente adimplidas, sob pena de convolução e falência. Você já sabe que o descumprimento do plano de recuperação judicial implica em convolução em falência, e você, advogando para uma empresa que está em recuperação judicial, percebe que essa empresa não tem condições de cumprir rigidamente os compromissos firmados nesse plano em razão da estagnação econômica, em razão dessa imobilidade do cenário econômico e das dificuldades prementes que estão fazendo ruir o seu fluxo de caixa. O que você deve fazer? Você deve pedir a falência? Você deve jogar com a barriga ou deve levar essa questão para o Poder Judiciário? Eu pergunto e eu respondo. Olha só, o Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente os juízos de primeiro grau, já estão reconhecendo a excepcionalidade desses tempos. Gente, nós vivemos tempos excepcionais e tempos de exceção exigem uma interpretação mais acurada, uma interpretação mais atenta ao detalhe que é o detalhe importante, a preservação da empresa. Em tempos de inatividade econômica, não é razoável trilhar esse caminho ruinoso que é o caminho falimentar. E aí, a Justiça Paulista demonstra com algumas decisões interessantíssimas que se pode, em situações excepcionais, descumprir o plano, mesmo que esse tenha sido aprovado, enfim, conforme os dispositivos da Lei 11.101. Então, eu vou colocar aqui ao lado parte da decisão de um juiz de primeiro grau em São Paulo, mas o centro é o seguinte: esta decisão sinalizou que a empresa em recuperação judicial pode descumprir o plano nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nesse período de depressão econômica, nesse período de todos fiquem em casa, pagando o que ela mesma requereu, apenas 10% dos créditos trabalhistas que deveriam ser adimplidos nesse cenário. Então, meses de abril e meses de maio, a empresa em recuperação judicial não vai pagar todas as outras classes e, a respeito da classe trabalhista, dos compromissos previstos para a classe 1, a empresa se dispôs, disse que tem condições de pagar 10% do inicialmente previsto, proposta apresentada ao Poder Judiciário e acolhida pelo juízo atento às condições econômico-financeiras da empresa e às condições
do país, as condições econômicas do país. Então, uma decisão muito importante, uma decisão que revela a sensibilidade do Poder Judiciário diante de cenário excepcional que é este pelo qual trilhamos e que vai também ao encontro do princípio principal da Lei 1101, pelo menos no que diz respeito às recuperações judiciais, o princípio da preservação da empresa, que a gente já abordou em outros vídeos, em outros momentos. Esse é o primeiro tema que eu queria abordar rapidamente, retirado do campo de batalha, que eu acho que é importante a gente dividir até para entendermos a lógica que subjaz aos processos de soerguimento, aos processos de recuperação judicial. A segunda questão, ainda sobre esse campo de batalha, diz respeito aos financiamentos, às linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas ao mercado neste cenário de crise, enquanto políticas contracíclicas, né, para a gente não agravar ainda mais esse cenário econômico. Cenário de crise econômica. Então, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de março, dia 27, na sexta-feira, o governo federal anunciou algumas linhas de crédito para pequenas e médias empresas, tendo por escopo o pagamento dos trabalhadores. Medida louvável e medida que pode ser estendida aí com outras medidas que estão sendo colocadas para o mercado informal, tentando minimizar esse drama social que advém dessa crise sanitária que o mundo inteiro está atento e preocupado. Então, olha só, sexta-feira o governo anunciou uma linha de crédito para pagamento de trabalhadores a pequenas e médias empresas. Pergunta: empresa em recuperação judicial, que sofre com mais gravidade as consequências de uma crise econômica, entram nessa proposta? Tem a possibilidade de receber esse recurso? A minha resposta é, conversando com alguns amigos que trabalham no sistema financeiro e que me disseram a dificuldade dos bancos em razão das restrições, inclusive cadastrais, a minha leitura é, em primeiro lugar, é necessário sim que as empresas em recuperação judicial tenham condições de acessar esses financiamentos. Isso é imprescindível no cenário de crise, sob pena da crise ainda ficar mais grave, tendo em vista o número enorme de empresas em recuperação judicial que o Brasil hoje possui. Então, é necessário que se criem medidas administrativas para que empresas em recuperação judicial consigam acessar essas linhas de financiamento, tendo em vista que o mediador desses financiamentos será o sistema financeiro convencional. Especialmente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, mas em regra, esses créditos serão distribuídos aí para os grandes bancos que devem ofertar também às empresas de recuperação judicial. Então, se não houver medidas administrativas do ponto de vista da administração pública para que os bancos liberem esse financiamento para empresas de recuperação judicial, eu não vejo óbice em si ingressar em juízo através de uma medida de tutela de urgência, requerendo que judicialmente se liberem estes recursos para pagamento de trabalhadores em empresas em recuperação judicial. Por que essa medida gravosa? Esse tema é muito sensível. As consequências que podem advir de eventual negativa são muito sérias. Nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de um cenário onde as alternativas estão definhando, o governo apresentar uma proposta e essa proposta não poder ser implementada, a empresa está em recuperação judicial buscando o seu soerguimento. Então, nada mais justo, nada mais sensato do que estender essa faculdade, essa possibilidade, essa verdadeira política pública às empresas em recuperação judicial. E tem um outro detalhe importantíssimo nisso que estou comentando. Créditos deferidos à empresa em recuperação judicial, em algumas circunstâncias, oferecem menos riscos do que créditos oferecidos a empresas que não estão em recuperação judicial. E a explicação é muito simples. Empresas que estão em recuperação judicial e que recebem créditos, que recebem empréstimos, os credores destes novos empréstimos, desses novos créditos, eles, em eventual falência, têm este crédito como um crédito extraconcursal.
Portanto, a garantia de recebimento desse crédito deferido à empresa em recuperação judicial é mais vantajosa do que garantias em eventual empresa que não esteja em recuperação judicial. Por quê? Porque a empresa em recuperação judicial que busca empréstimo no sistema financeiro, o credor deste empréstimo, em eventual falência, terá este crédito como crédito extraconcursal que sequer vai se submeter ao feito falimentar. Razão pela qual, tanto sob o ponto de vista humanitário, do alimento dos trabalhadores, quanto sob o ponto de vista da proteção desse crédito, convém ao sistema financeiro, convém à administração pública estender essa política, essa linha de crédito às empresas em recuperação judicial. Isso não ocorrendo, não vejo óbice de ingressar em juízo requerendo em sede de tutela de urgência que estes créditos, especialmente essa linha de crédito que eu referi há pouco, essa linha de crédito destinada ao pagamento dos trabalhadores e que sequer ingressa no caixa da empresa, essa linha de crédito, especialmente, seja deferida pelo juízo ou recuperacional, e se já tiver encerrada a recuperação judicial, mas estiver ao tempo do cumprimento do plano, ao juízo competente. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dessas sugestões, dessas questões que eu estou retirando do campo de batalha, dessas questões importantes que nós estamos monitorando o Brasil afora. E você sabe, siga nos acompanhando, curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal. Tem muita coisa nova por aí e eu espero que você siga dialogando comigo e acompanhando esses conteúdos importantes, tá bem? Grande abraço, até mais.